Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Eu tô aqui hoje para mais uma história aterrorizante aqui do canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. E se no final você gostar do vídeo, eu te convido a assistir outro aqui do canal e não esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! No dia 31 de janeiro de 2009, em Matinhos, cidade do Paraná, um casal jovem de namorados decidiram fazer uma trilha numa região conhecida como Morro do Boi. Esses jovens são Osíris Del Corso, de 22 anos, e Monique Pegaroro, de 23 anos. O casal foi fazer essa trilha nesse Morro do Boi, que é um local bastante conhecido lá na região, porque é um local muito alto, com cerca de 160 metros de altitude, e lá de cima dá para se ter uma vista muito bela de toda a região. Então eles foram fazer essa trilha, somente os dois, né, sem mais ninguém, porém o que era para ser apenas um passeio se tornou um pesadelo na vida de Monique e de Osíris. Logo no início da trilha eles estavam caminhando, então eles avistaram um homem que estava sentado ali no chão de cabeça baixa. Então eles pensaram que por estar muito quente naquele dia, aquele homem poderia estar passando mal ou alguma coisa do tipo. Então o Osíris se aproximou do homem para oferecer ajuda ou alguma coisa desse tipo, porém ele foi surpreendido porque o homem levantou a cabeça, sacou uma arma e apontou para ele. Então o homem ordenou que eles continuassem a trilha e foi atrás deles, né, a todo momento apontando a arma para eles, até que encaminhou eles para uma gruta bastante afastada. Chegando nessa trilha, ele começou a pedir os pertences dos dois, porém eles não tinham levado praticamente nada. O Osíris estava com apenas R$ 90 no bolso, então o homem pegou esses R$ 90 dele e após isso ele virou para Monique e ordenou que ela tirasse a roupa. Ela então se negou, obviamente, disse que não faria isso e o namorado também tentou intervir para defender ela. E nesse momento, do nada, o homem simplesmente começou a atirar neles várias vezes. Então, um tiro acertou o Osíris, perfurando o peito dele e ele morreu na hora praticamente. Um segundo tiro acertou a perna da Monique e um terceiro acertou a coluna dela. Como eu disse, o tiro que acertou o Osíris acertou no peito, então ele morreu quase que imediatamente. Porém, a Monique não morreu, ela permaneceu acordada e após os tiros, o homem que fez esse atentado simplesmente virou as costas e foi embora, deixando a Monique lá sozinha com o corpo do namorado já morto. A Monique estava completamente atordoada e assustada com aquilo, ela não sabia como pedir ajuda, afinal de contas era um lugar ali no meio da mata, já estava anoitecendo, então não tinha ninguém que fosse passar ali por aquele lugar para ela pedir ajuda e ela estava muito debilitada, já que ela tinha levado 2 tiros e estava sangrando muito. Então algumas horas se passaram, a noite foi caindo e a Monique ouviu que alguém estava se aproximando da gruta, ela ouvia passos e também começou a ver a luz de uma lanterna. Ela chegou a pensar, né, que poderia ser ajuda, alguém para resgatar eles, porém, para infelicidade dela, quando a pessoa chegou lá, era novamente aquele mesmo homem. Ele entrou na gruta e então lá dentro ele molestou sexualmente a Monique, né, como se já não bastasse todo o horror que ele tinha feito, ele ainda voltou horas depois e molestou ela sexualmente e foi embora de novo. Depois que ele foi embora, a Monique permaneceu sozinha naquela gruta, com muito medo, com muita dor e muito assustada. Porém, ela ainda tentava de alguma forma afugentar as moscas que se aproximavam do corpo do seu namorado, jogando pedras para tentar defender. Ela chamava ele, tentava se comunicar, porém em um determinado momento ela percebeu que não adiantava mais e se deu conta de que ele já estava sem vida. E então passou aproximadamente 18 horas com a Monique nessa situação, perdendo muito sangue, com muita dor e desesperada, e quando foi já no dia seguinte, ela finalmente foi encontrada pelo resgate. Os familiares, né, tanto do Osíris quanto da Monique, obviamente, estranharam muito a demora do casal, então começaram uma busca por conta própria, porém quando eles não encontraram nada, eles acionaram as autoridades e começaram buscas com helicóptero e também buscas por solo com voluntários por eles, até que eles acharam eles naquela gruta. Eles logo perceberam que o Osíris infelizmente já estava sem
sem vida e a Monique foi encaminhada para o hospital. A Monique ficou 22 dias internada no hospital e, infelizmente, aquele tiro que atingiu a coluna dela fez com que ela ficasse paraplégica a partir daquele dia. Assim que a Monique estava em condições, a polícia pegou o depoimento dela e ela contou toda essa história. E além disso, ela conseguiu fazer também um retrato falado muito bem feito do criminoso que tinha atacado os dois naquela noite. A polícia iniciou as buscas e então, cerca de 20 dias após o crime ter sido cometido, eles encontraram Juarez Ferreira Pinto, um homem de 42 anos que estava em uma cidade vizinha. Juarez já tinha passagem pela polícia e ele foi identificado pela própria vítima, a Monique, no caso, que identificou ele com certeza. A polícia deu fotos dele para ela e também áudios com a voz dele, e em ambas as coisas ela conseguiu identificar muito certeiramente tanto a aparência dele quanto a voz. Então a polícia prendeu o Juarez, para iniciar aí as investigações mais a fundo. Bom, o caso já parece aí ter sido solucionado, mas ainda teve uma reviravolta nesse caso, que após alguns dias, um segundo homem foi indicado como suspeito também do caso. Paulo Delci, de 32 anos, era um morador ali da região também, e a polícia disse que encontrou na casa dele pertences que ligavam ele à cena do crime. Desses pertences, o pertence assim mais notório, que mais fez com que a polícia incriminasse o Paulo, foi que na casa dele foi encontrada a arma do crime, Eles fizeram um exame de balística e constataram que realmente foi aquela arma que disparou os tiros contra a Monique e o Osiris. Então, mediante isso, o Paulo também foi detido como suspeito do crime. A mídia e a população, enfim, todas as pessoas envolvidas no caso começaram a achar isso muito estranho, porque eles já tinham preso um suspeito que a própria vítima identificou como sendo a pessoa que fez aquele crime. Então, por que eles tinham continuado investigando e tinham ido atrás de uma segunda pessoa para poder prender, e ainda encontraram ali a arma do crime na casa desse homem, Então, as pessoas começaram a questionar muito sobre isso e logo o Ministério Público foi envolvido e resolveu averiguar de perto o que estava acontecendo nessa situação. Então, durante as investigações, o Ministério Público descobriu simplesmente que o Juarez era irmão de um policial que estava envolvido nas investigações desse caso. Então, assim, é um negócio completamente absurdo, porque o que aconteceu foi simplesmente que esse policial, irmão dele, junto com outros policiais, se reuniram e armaram todo esse plano e inclusive descobriram que as provas que encontraram contra o Paulo foram plantadas. Então eles armaram todo esse plano, plantaram as provas para incriminar o Paulo e assim livrar o Juarez da acusação do crime. Porém, como o Ministério Público descobriu, nada disso funcionou. O Paulo foi aí inocentado pelo crime e foi libertado da cadeia, e o Juarez continuou preso. E os policiais envolvidos nessa trama de livrar a cara do Juarez, alguns sofreram exonerações e outros sanções disciplinares. Mas algum tempo se passou, o Juarez permaneceu preso aguardando julgamento, e então ele foi julgado e condenado a 65 anos de prisão. Ele foi condenado pelos crimes de homicídio, latrocínio e atentado violento ao pudor. É importante falar que ele foi condenado a atentado violento ao pudor e não a estupro, porque não ocorreu de fato o estupro, A própria vítima, a Monique, disse que ele não consumou o fato, mas ele tocou nela de forma libidinosa, então ele foi condenado a apenas atentado violento ao pudor. Juarez então foi preso, felizmente, não deu certo aquela trama de tentar livrar ele da cadeia e culpar um inocente. E no ano de 2018 ele morreu na prisão por causa de complicações na saúde dele. É dito que ele sofria com HIV, cirrose e também era hepático. Então, por conta dessas complicações, ele acabou falecendo na cadeia no ano de 2018. A Monique, depois de todo esse pesadelo, ela então iniciou um longo tratamento para tentar recuperar o movimento das pernas e voltar a andar, Ainda hoje ela faz tratamento, porém eu encontrei que no mesmo ano, o ano de 2018, ela finalmente conseguiu, depois de 7 anos de tratamento, se levantar da cadeira e ficar de pé sozinha, sem se apoiar em nada, por aproximadamente 30 minutos. Então ela disse que foi realmente uma realização muito importante na vida dela. Os médicos inicialmente diziam que ela não ia nem conseguir levantar da cama, e ela já tinha conseguido, já estava na cadeira de rodas, enfim, já tinha tido muito progresso. E aí, quando foi em 2018, ela conseguiu levantar sozinha e ficar de pé por cerca de 30 minutos. Então foi realmente
uma realização muito importante para ela. Sobre o tratamento da Monique, eles conseguiram aí pagar por todo esse tratamento intenso através de um livro que foi feito que se chama Morro do Boi, das Sombras à Esperança. Através da venda desses livros que eles conseguiram aí arrecadar os dinheiro para poder pagar o tratamento dela. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre esse caso, que é tão triste, né, mas ao mesmo tempo no final, como o próprio título do livro fala, é cheio de esperança, eu indico que leia esse livro porque com certeza vai ser uma implementação muito bacana para o caso. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui do canal. Eu espero que você tenha gostado desse caso. Se você gostou, não esquece de deixar o like antes de sair do vídeo, porque isso ajuda demais na divulgação. E também convido você a assistir um outro vídeo aqui do canal, porque ajuda mais ainda. Então, por enquanto é só. Eu espero você na nossa próxima história aterrorizante e até lá. Tchau, tchau!